E eu quero agora trazer outros dois temas interessantes relacionados ao Supremo Tribunal Federal. E aí é sobre julgamento e sobre também indicação de novo ministro. O STF retoma amanhã o julgamento do núcleo 4 da trama golpista. Vamos com a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes pra gente. Conta aí rapidinho, Jana. Pois é, o núcleo da desinformação, né, Evandro? Que, segundo a acusação ali, eles teriam participado de um plano para espalhar notícias falsas, para descredibilizar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro, e aí incluindo ataques a autoridades, às instituições. Segundo o Procurador-Geral da República, inclusive durante a manifestação dele, em uma das sessões do julgamento na semana passada, eles tentaram, esse grupo, que são 7 réus ao todo, esse grupo tentou ali criar um ambiente propício para um golpe de Estado. Então, esse julgamento vai ser retomado amanhã, às 9 horas da manhã, já com o primeiro voto, que é do ministro Alexandre de Moraes, né? Lembrando que na semana passada foram feitas todas as sustentações orais, foi lido o relatório do ministro, foram feitas as considerações ali do PGR. E aí amanhã começam os votos. O ministro Flávio Dino, que é o novo presidente ali da primeira turma, ele acredita que esse julgamento pode ser até concluído amanhã mesmo, viu? Com todos os votos dos 5 ministros, com a definição ali da dosimetria de penas, no caso de condenação, né? O ministro Luiz Fux, que é quem no último julgamento de Bolsonaro, deu um voto extenso ali de mais de 12 horas, já disse, inclusive, que, claro, ele vai ser muito mais sucinto com relação a outro julgamento, mas que ele pretende usar 1/3 do tempo que ele usou no julgamento de Jair Bolsonaro. Daria ali mais ou menos umas 4 horas. Mas a expectativa do ministro Flávio Dino é essa, Evandro, é terminar esse julgamento amanhã mesmo. Esses são 7 réus ao todo. De todos os 7 réus, a maior parte, 5 deles, são militares do Exército, de alta patente do Exército, inclusive. Tem um agente da Polícia Federal e também o presidente do Instituto Voto Legal. Todos eles são acusados por 5 crimes, incluindo ali golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Evandro. Jana, você vê que a noção de rapidez ela é muito relativa, né? Porque, vai ser um voto bem rápido, 4 horas o voto. Rápido em comparação ao voto feito no caso de Jair Bolsonaro. Mas vocês veem que o negócio é longo do mesmo jeito. Agora, Jana, falando em Supremo Tribunal Federal, eu quero saber desse movimento que está acontecendo no bastidor ali da ala evangélica, inclusive na tentativa de colocar o ministro André Mendonça como um precursor da aceitação do Jorge Messias numa possível indicação do presidente da República. O que está rolando? Que estratégia é essa? Evandro, pode até ter surgido o pedido para o ministro André Mendonça, mas até ele fazer esse gesto, aí os senadores que têm uma relação pessoal com ele, que são os senadores mais conservadores, já acreditam que não. Porque eles dizem que vão votar em peso, sim, contra o nome de Jorge Messias, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado, e eles colocam, inclusive, o seguinte, que o ministro André Mendonça, depois que ele foi nomeado como ministro, ele se afastou da questão das articulações políticas ali. Ele realmente não faz tanto essa interlocução política, e que se ele for tentar convencer essa ala mais conservadora ali do Senado, que são ali os aliados a Jair Bolsonaro, vai ser uma tentativa inócua ali, vai ser uma tentativa sem efeitos. Mas a bancada evangélica, tanto na Câmara quanto no Senado, ela é muito dividida em relação ao nome de Jorge Messias, principalmente na Câmara dos Deputados ali, muitos ali da bancada evangélica dizem que o nome de Jorge Messias é o melhor que o presidente Lula pode indicar agora, que é uma tacada de mestre, sim, porque pega boa parte ali dos evangélicos, é uma vantagem ali para o governo do presidente Lula, mas boa parte da bancada, especialmente no Senado, que são ali os mais conservadores, já dizem que não, que vão votar, sim, não tem o que convencê-los ali a votar a favor do nome de Jorge Messias, porque consideram, por mais que ele seja evangélico, consideram que ele é muito fiel mesmo ao presidente Lula, a todas as convicções do presidente Lula e do PT, e que acham isso muito incoerente com relação à questão da formação cristã dele.
Enfim, resta saber, Evandro, o risco, a possibilidade de o nome de Jorge Messias, de qualquer forma, ser vetado na CCJ, no plenário, é muito raro, né? É quase impossível. É mais a questão de saber qual vai ser o placar, se vai ser ali mais favorável em relação ao que foi o nome do ministro Flávio Dino ou não. Tem outra questão também, que até uma estratégia, visto como uma estratégia do governo Lula, de colocar na mesma sessão da CCJ a sabatina também da recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque aí os senadores não conseguiriam focar tanto ali no nome de Jorge Messias, né? E os senadores da ala mais conservadora, inclusive, vão pedir para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para o presidente da CCJ, que isso não aconteça. Mas a gente já sabe ali que Davi Alcolumbre, ele acabou ganhando um certo presente, vamos dizer assim, hoje do presidente Lula, porque o IBAMA autorizou ali o estudo na margem equatorial, o estudo de extração de petróleo, e isso era o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gostaria de ter feito. Inclusive, esse pedido tinha feito para que ele fosse realizado depois da COP30. Mas com relação a essa questão toda ali dele não ter conseguido emplacar o nome do senador Rodrigo Pacheco, isso aconteceu antes. Essa questão favorável em relação ao petróleo na margem equatorial aconteceu antes, agora, por conta disso tudo. Então, a tendência é que o nome de Jorge Messias não demore para ser sabatinado, para ser avaliado ali no Senado, e que será junto ali, sim, com a sabatina do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Fábio Piperno, olha só o que está acontecendo, né? Essa movimentação no bastidor. Há uma resistência muito grande de senadores, principalmente aqueles que pertencem ao PL ou que são aqueles que acenam mais à base bolsonarista, de atender a uma articulação para a recepção do Jorge Messias como o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, 5h30 em ponto, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, rapidinho mesmo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Aí há a possibilidade então de ir lá e falar: olha, ministro André Mendonça, o senhor é evangélico também, seria a possibilidade de trazer mais um ministro evangélico, acenar bastante a essa bancada. O senhor não daria um apoio aí para a gente, para tentar convencer esses que são mais próximos do senhor? Você acha que o André Mendonça toparia essa parada, ô Fábio Piperno? E depois eu quero ouvir você também, seu Zé. Evandro, eu já estou meio grandinho assim para não duvidar de nada, né? Não é por acaso. Na quinta-feira, estava estampado em todos os jornais, né? Jornais, portais, etc., uma foto do presidente Lula com Messias, o deputado federal Cezinha da Madureira, que foi líder, né, do bloco evangélico, e também o chefe de uma das mais importantes igrejas evangélicas do país. Aí você fica imaginando, fala: puxa vida, mas por que o presidente e o Messias estão aí com essa turma? Então é claro que é um aceno, sim, ao público evangélico, mas, sobretudo, aos parlamentares dessa corrente. Agora, você vê como que esse mundo é interessante, esse mundo político, né? O presidente Lula, ele vai comprar uma briga, porque ele vai ser bastante criticado quando for formalizada a indicação do Messias, porque, afinal de contas, o indicado é alguém muito próximo a ele. Mas é bem possível também que setores mais à esquerda, talvez até de forma mais silenciosa e tal, lá no escurinho do cinema, também critiquem essa indicação. Porque, nas questões de costumes, a tendência é que o Messias seja alguém mais conservador. Ou seja, essa é uma indicação que certamente não vai deixar ninguém, mas ninguém, com um sorriso, né, enfim, de orelha a orelha. Fala, seu Zé, quero te ouvir. Principalmente você que acompanha muitos movimentos das bancadas por aí. O ministro André Mendonça, já topou. E devo te dizer que o movimento evangélico, ele é muito forte no sentido de assumir poderes. Lá atrás, em 83, Tancredo Neves foi ali um principal articulador de aproximar os pastores evangélicos da política. E aí ele convidou vários líderes evangélicos e alguns foram eleitos. E logo depois, inclusive, para a Constituição, dizendo: vocês precisam estar
no debate sobre a nova Constituição brasileira, durante o processo constituinte. E aí foi o start ali para as igrejas entenderem que era importante. Antes, eu conversava com o pastor Jean, aqui em Brasília, ele dizia: minha igreja não entra em política, nós não lidamos com isso, né? Quem falar em nome da minha igreja, da nossa igreja, em política, está falando sozinho. Então, existem algumas igrejas que não, mas existe um movimento forte. O ministro Mendonça era ainda ministro da Justiça e ele fazia reuniões aqui em Brasília com evangélicos e já tentava, né, não ele, mas outras pessoas, em cargos chaves aqui da política. E não pense que eu estou criticando, muito pelo contrário. Eu acho que os evangélicos têm que ocupar, sim, um espaço muito mais importante do que é ocupado hoje. Os evangélicos já são hoje, ali, o IBGE já fala em maioria, né, das pessoas que declaram que são a religião. Então, assim, é natural, né, e obrigatório, eu diria até, que também ocupe espaço para defender as suas propostas, para defender as suas ideias. E o ministro André Mendonça, ele defende essa ideia. Então, ele já topou o Messias. A dificuldade do Messias, do Jorge Messias, o ministro Jorge Messias, está no Congresso Nacional. Está na mesa do presidente Lula um levantamento do que pensam os senadores. A dificuldade vem, claro, da oposição, mas também de setores importantes ali que querem o Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. Quando houver ali a confirmação de maioria, o presidente assina e, naturalmente, ele deve ser aprovado pelo Senado. Muito difícil ser rejeitado, deve ser aprovado. Agora, o debate é quantos votos contrários. Zé Maria Trindade, o máximo que a gente já viu acontecer foi aquele banho-maria no André Mendonça, né? Foram meses para... Enquanto... Pode falar. Aquele banho-maria foi providencial. Eu tinha informações lá claras de que ele não teria maioria. Se fosse colocado logo no início, ele seria derrotado. E aí essa articulação e essa demora vai garantindo uma certa aceitação. Os acordos vão sendo feitos para que o nome passe. Então, pelo menos uma rejeição a gente nunca viu acontecer, mas um banho-maria que levasse a uma aprovação um pouco mais demorada, digamos assim. A gente precisa entender de que maneira que a indicação de Jorge Messias, possível indicação dele, também cairia para essa ala mais à direita e se ela poderia provocar o mesmo movimento que aconteceu com o André Mendonça lá atrás. Como é que você avalia, hein, Bruno Musa? Pois eu acredito, eu estou muito com o que o Perno disse aí, me parece que ele seria muito na ala, muito mais conservador na base dos costumes, mas quando se trata, obviamente, de temas mais políticos, a gente vê que não necessariamente isso segue uma regra. Eu costumo fazer bastante crítica, uma crítica forte aqui, contundente, não é porque eu me coloco no espectro mais à direita e conservador, que eu vejo muita gente que só por ser conservador já se diz automaticamente de direita, quando nas pautas econômicas acaba apoiando muito das pautas da própria esquerda, como o amparo estatal, aumento da máquina pública, aumento de subsídio, aumento de impostos e etc. Então, isso me parece que, mais uma vez, a gente teria aí um apoio de uma ala que seria no campo da pauta de costumes e o outro a Deus dará, ou seja, não realmente sabemos apenas o que virá para a gente cravar certo, olha, ele seguirá essa linha. Mas eu concordo também aqui, seguindo um pouco na linha do que o Zé Maria disse, da ala evangélica, ela cada vez mais é uma ala extremamente importante na definição de votos, não apenas dentro do parlamento, dentro da política, mas da base da sociedade como um todo. E, no meu entender, essa é uma pauta em que a esquerda tem dificuldade de conversar, apesar da gente ver, normalmente, alguns ou outro agora, pastores conversando, estando ao lado de Lula, mas, no geral, no cômputo geral, a esquerda conversa muito menos com a ala evangélica do que a parte da direita, e eu acredito que grande ponto disso tem a ver com a pauta de costumes. E aí se entrelaça esse começo do comentário que eu fiz. Justamente por muitos não conhecerem o campo filosófico mais à direita, apenas da pauta de costumes, a gente vê essa confusão dos próprios eleitores ou dos próprios políticos dentro do parlamento, que muitas vezes não tem essa distinção como um todo. Mas eu acho que os evangélicos vêm crescendo na base da sociedade, são números, é inegável, e ele cada vez mais são capazes de definir uma eleição.
Olha, eu quero aproveitar e avançar um pouquinho nesse tema e trazer aqui o nosso Misael Mainetti, porque o presidente Lula se movimenta para definir esse sucessor de Luiz Roberto Barroso. E eu quero então saber com o Misael quais são as expectativas em torno desse nome, para a gente depois ouvir o nosso Alan Gani. Fala aí, Misael. A expectativa é que o presidente Lula e Alcolumbre, presidente do Senado, se encontrem entre hoje e amanhã. Estou tentando confirmar, falando com várias pessoas aí para saber se esse encontro aconteceu. Por enquanto parece que não, mas a expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível, porque o presidente Lula tem viagem marcada para a Indonésia, depois para a Malásia. Então ele precisa adiantar esse nome o quanto antes por conta das sabatinas que acontecem ali pelo Senado. Nos bastidores, existe a ideia de que Alcolumbre tem como preferido o Rodrigo Pacheco, o senador, e que o presidente Lula tem o favorito, que é o Messias, e que Alcolumbre ele não abriria a mão de Rodrigo Pacheco. Também nos bastidores dizem aí que colocaram cargos à disposição de Alcolumbre, por exemplo, cargos nos Correios, para ele mexer nesse xadrez todo político, mas que ele se recusaria, que ele se recusou, não estaria disposto a abrir mão nesse sentido de Rodrigo Pacheco ou abrir mão também nessa tentativa de mexer nesse xadrez, favorecendo outras figuras políticas. Vale lembrar que na última quinta-feira, Rodrigo Pacheco teve um encontro com o presidente Lula e ele disse que se o presidente Lula disser para ele se candidatar como governador de Minas Gerais no ano que vem, justamente para tentar frear uma ala mais bolsonarista ou uma ala mais de direita, ele vai aceitar essa missão do presidente Lula. E afinal, Lula busca esse nome, para tentar barrar um pouco o bolsonarismo em Minas Gerais. Lembrando que neste sábado o presidente Lula esteve aqui em São Bernardo do Campo, berço político do PT, berço político de Lula. Havia também uma faixa por parte dos estudantes pedindo a primeira mulher negra no STF. Então, pelo que a gente está vendo no andar da carruagem, Lula não vai seguir uma estratégia de representatividade e vai seguir essa estratégia que vocês estão debatendo bastante no estúdio por Jorge Messias, uma figura de esquerda, uma figura evangélica e que vale mencionar que participa regularmente de marchas, de movimentos de tons cristãos, de tons evangélicos e se comunica bastante, seria um meio de campo interessante para o presidente Lula se comunicar com essa faixa evangélica. Então há a expectativa do encontro entre os dois, é esperado que o presidente Lula informe a escolha dele aos presidentes do Senado e também da CCJ, no caso o senador Otto Alencar. E precisa disso logo, antes do recesso parlamentar, porque precisa passar pela sabatina e Davi Alcolumbre é uma figura, de grande destaque aí, lógico, porque o Senado escolhe essa cadeira que vai ser ocupada pelo ministro Barroso, então é uma figura fundamental. Resta saber se ele estaria apto a abrir mão de Pacheco ou não, mas pelo que a gente tem acompanhado, estudando e falando, conversando com políticos, Jorge Messias é realmente o preferido nessa negociação que acontece entre os dois. Muito obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? Um abraço para você, um bom trabalho. Vamos trazer tudo isso num pacote, porque isso faz parte de um combo, Há esse trabalho, então, nos bastidores em relação aos evangélicos para a atuação de Jorge Messias, e a gente precisa trazer também a informação de que a elite de esquerda se afastou bastante do público evangélico nos últimos anos. Quer dizer, se afastou não, ignorou esse público evangélico durante muitos anos e agora tenta construir uma estratégia para trazer de volta. E esse afastamento ele parece bastante incoerente. Primeiro porque as igrejas evangélicas, a gente precisa dizer que elas fazem um trabalho importante nas comunidades para ajudar muitas dessas famílias pobres que que são um público-alvo do presidente da República. Então, é como se você estivesse ignorando parte dessas pessoas. Mas tem também a classe média alta, porque quando a gente fala público evangélico, parece que a gente está dizendo que é um público específico. Não, gente. Tem muita gente com várias atividades, que trabalham com vários segmentos, como quaisquer outras pessoas,
mas que tem a religião evangélica, assim como os católicos. E de que maneira que você entende, Alan Gani, que essa busca agora de articulação com a bancada evangélica, com esse público, poderia favorecer o nome de Jorge Messias em detrimento de Rodrigo Pacheco? Pois é, Evandro, o presidente, ele acaba tentando em uma tacada matar dois coelhos, né? Porque, olha só, primeiro, ele teria alguém ali do núcleo de confiança dele, que seria o Jorge Messias, né? E para ele pesa muito mais a questão política, o alinhamento político, do que a questão ideológica de fazer proselitismo ideológico por meio do Supremo, diferentemente do perfil do Barroso, que se assemelha muito mais ao perfil do Rodrigo Pacheco. Não, ele quer alguém ali do núcleo duro de confiança dele, assim como foi o Flávio Dino, o Zanin e agora o Messias. Então, nesse sentido, seria muito mais útil para ele, politicamente falando, o Messias. Segundo ponto, quando ele faz toda essa costura, ele já está fazendo política com a bancada evangélica. E aí ele já também está pensando em 2026 em ter os votos do evangelho, do público evangélico. Então, Evandro, eu vejo que ele une o útil ao agradável aí. Por isso que eu falei que era uma tacada para dois coelhos, né? Ô Zé Maria Trindade, e sobre essa movimentação envolvendo o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, você acha que ele pode simbolizar algum tipo de resistência a Jorge Messias por conta do apoio a Rodrigo Pacheco? Pois é, hoje eu acabei de receber aqui o comunicado dele, né, elogiando e até agradecendo a aprovação do IBAMA já e o interesse da Petrobras em fazer a exploração de petróleo, inicialmente a pesquisa, né, na margem equatorial. Ele tem um grande interesse nisso. Ele é ligado ao presidente Lula. O que ele apresenta, né, ele apresenta ali o Rodrigo Pacheco como nome de ligação do Supremo com o Congresso. Ele avalia que vai melhorar as relações e, evidentemente, os líderes, inclusive a oposição, né, colocou o Rodrigo Pacheco como queridinho. Mas ali existem os interesses do grupo do presidente Lula. E para aprovar o Jorge Messias, o presidente vai ter que arregaçar as mangas e entrar na negociação. E isso significa nacos do poder, né? Uma negociação se dá assim. E, evidentemente, o trabalho do Jorge Messias, que deve ser feito de gabinete em gabinete. De qualquer maneira, a indicação do Rodrigo Pacheco seria de graça. Do Jorge Messias vai custar aí alguns nacos do poder e vai custar investimentos que a gente não sabe exatamente o que cada senador quer. Fábio Piperno, Zé Maria Trindade trouxe um fator muito importante para esse debate, o fator Foz do Amazonas, o fator exploração de petróleo na margem equatorial, que acontece justamente e que agrada ao presidente do Senado e outras lideranças do norte do país, justamente no momento em que o presidente da República precisa passar o seu nome no Supremo Tribunal Federal. Que curioso, né? Não é só um fator muito, muito importante, é o fator. O André Arnelli rapidamente passou por esse tema e ele encaixa, ele amarra todas as pontas que estavam soltas em relação a muitas das nossas dúvidas. É verdade. Por que o anúncio agora, sendo que a COP vai começar daqui a pouco? Pois é. Porque se esperar acabar a COP, demora muito para indicar o ministro do Supremo gente, também. Olha só, como é interessante a gente construir esse raciocínio juntos, assim, ao vivo, né? E trazer essa profundidade aqui para a nossa audiência. Alcolumbre, você vai ficar sem o teu ministro do Supremo, ok, que é algo politicamente importante, mas você vai ter um manancial de popularidade que vai ser para sempre. Para Alcolumbre, no dia em que o Lula for lá cortar a fita, lá, não sei se ainda vai ter isso e tal, lá do negócio, lá da inauguração. Essa é a estratégia agora, viajar e anunciar. Lógico, essa foto, ela vai acompanhar o Alcolumbre até o fim da carreira dele. Ele vai poder contar para o povo lá e tal, que ele foi o cara... Exatamente, o petróleo é nosso, eu trouxe o progresso, trouxemos o desenvolvimento, é para sempre. Até porque, veja, o Amapá tem mais ou menos a mesma população da Guiana, 700 mil habitantes. Olha o que está acontecendo lá na Guiana. O Amapá, certamente, olha, a Equinor, uma
petroleira norueguesa comprou aqui, né, uma bacia em Santos e tal, né, vai começar a produzir agora. Vai ser petróleo a rodo. Enfim, um navio lá para explorar e tal, ele tem capacidade para mais de 200 mil barris dia, o navio plataforma. E já pensou um negócio desse lá no Amapá? Então, é o Lula, pegando uma carona que disse o Alan no começo, voltando a 1989, também nisso, que essa ele sabe que vai ser a última eleição da carreira dele. Em 89 era um Lula que fazia muitos acenos aos evangélicos. Se a gente começar a procurar, tem foto do Lula com Edir Macedo, tem foto do Lula com Silas Malafaia, outro dia com lá o deputado Ottoni de Paula. É verdade. Cada vez mais próximo. A gente sempre precisa fugir das obviedades da política, né, Bruno Musa, porque o negócio está muito mais embaixo. Mas eu gostei da frase, eu falo que ela não cansa de me surpreender, eu gostei da frase do Piperno, quando ele fala que já somos grandinhos para continuar caindo sempre na mesma ladainha, né? Ou seja, me surpreende que estejamos surpresos com algumas coisas que a política nos proporciona, né? E uma delas é isso, veja, o Silas Malafaia, ele falando, né? Então, de novo, a política ela é um jogo de interesses, é como a gente sempre fala, nada deverá nos surpreender. Mas como você muito bem falou, viu, Evandro, eu acredito muito nessas comunhões, nessas comunidades, nesses grupos do bairro, ou seja, voltarmos às comunidades como eram anteriormente. A família, a comunidade de vizinhos, tudo isso pode ter uma força política extremamente relevante. No Brasil, talvez a gente tenha deixado isso de lado. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito forte. A comunidade se ajudar mais, a comunidade promover o seu desenvolvimento, né? Portanto, fica muito mais fácil quando a gente governa alguma coisa de forma descentralizada em um ambiente muito menor. Então, já que o Brasil tem um tamanho continental gigantesco e a gente ainda centraliza grande parte das decisões e do orçamento na mão de poucos burocratas de turno, muito melhor se a gente puder voltar ao que era lá atrás e funcionou. Pequenas comunidades se governando e a gente ir aumentando isso de dentro para fora e não lá de fora para dentro, que torna basicamente uma ineficiência, que é o que nós conhecemos hoje em dia da máquina pública.